Bom dia, meus queridos amigos, meus companheiros de sala de aula. Vamos assim chamar vocês, alunos dos primeiros anos, né? Tanto do Maria Regina quanto do Wilson Rashid. Maria Regina é a primeira vez que eu estou lecionando nessa escola. Então, eu quero aqui dar um abraço nos alunos que estão fazendo a sua parte na questão da sua formação. Né? Não podemos desistir, não podemos perder a esperança de que tudo possa voltar, né, a um novo ritmo daquilo que a gente quer que seja, ou que está sendo chamado do novo normal. Não existe novo normal. Em princípio, o que eu gostaria de aqui dizer é acolher vocês e que vocês tenham esperança. Né? Como nós estamos trabalhando um pouco a questão sociológica da matéria de sociologia, uma coisa que o ser humano ele tem, ao longo da sua evolução, aprendendo a lidar com aquilo que não é normal, né? Principalmente a relação com o desconhecido. No mundo, o ser humano ele teve que lutar para sobreviver. E entre essas lutas, a maior derrota sempre foi para aquilo que não se conhecia, não se tinha conhecimento. E o homem foi evoluindo através da ciência, aprendendo a se defender com relação às suas questões que estão relacionadas à mortalidade. Então o homem ele começou a procurar, através da ciência, vacinas, como combater determinado tipo de vírus, como melhorar a qualidade da sua saúde. A base da saúde do ser humano, em primeiro ponto, é a alimentação. Então o homem começou, parou de correr atrás, né, do alimento e começou a produzir o alimento. Ele começou a ficar sedentário, né, achar um espaço físico que para ele pudesse ali produzir a base da sua sobrevivência, a base da sua subsistência. Tá? Então, o homem ele começa então a fazer esse processo de transformação daquilo que é natural para a sua necessidade. Vamos colocar alguns pontos para entender o tema que nós vamos trabalhar. O homem, ele era nômade. Ele passou, a partir da necessidade de buscar alimento, a encontrar espaços aonde, no princípio, que é o princípio da vida, as necessidades básicas, que eram o alimento e a água. Então, a grande transformação que o homem fez na natureza foi em volta de tudo aquilo que está relacionado à fonte de vida. E a fonte de vida é a água. Sem água não tem vida. Parte do princípio, né, da gente pensar assim, nós fomos gerados numa bolsa em volta de água. Né? Nós fomos gerados dentro do ventre da mãe numa redoma de água. E quando viemos ao mundo, a necessidade básica da gente é água. Para se ter um alimento, a gente tudo faz com base de água. Plantar necessita de... né? A planta necessita de água, então precisa regar. Então se transformou. O homem foi transformando a partir da necessidade básica de sobrevivência dele.
Então ele achou um canto, ali tinha uma fonte de água potável, água pura para ele, água para poder produzir. E as grandes cidades, elas nasceram na sua na extensão da história, as grandes cidades nascem na beiras, né, nas margens dos rios. Então o homem ele vai construindo o seu habitat, a sua forma de viver, né, em torno da fonte principal, que é a água. A água é tudo. Sem água a gente não vive. Você pode passar alguns dias, mas aí até o seu corpo vai reclamar porque você não está tomando água. Você vai ter problemas de saúde com relação a cálculos renal. Você pode morrer se você não tomar algo líquido. Porque a base de todo líquido é água. Qualquer refrigerante, a base dele é líquida. Então o líquido é essencial para a sua subsistência. Principalmente a água, que é a fonte mais pura. E se o homem começa, em um determinado momento, parar de pensar que a água é a fonte de vida primária para ele, e ele começa a destruir as nascentes, né, da onde a água vem, que ela vem do subsolo, ela passa por um processo, né, e ela vai sendo filtrada, e aí surgem ali as nascentes dos grandes rios, que são fontes de vida. A água é vida, né, com suas, com toda a sua proteína, com todos os minerais, a água é fonte de vida. Só que o homem começou a olhar somente para a sua necessidade e esqueceu de cuidar dessa fonte. Né? Então, quando há desmatamento, quando há queimadas, quando há garimpagem, quando você começa a destruir a natureza, ela vai se rebelar contra o ser humano. Então, uma das coisas que a gente vê aí na ação do homem é que o homem muitas vezes ignora que nós estamos ocupando um espaço que a natureza é fundamental. A natureza é fundamental para a nossa existência. Então, se você destrói a casa comum, que é o planeta, você destrói qualquer tipo de vida. Principalmente a tua vida, você vai se destruir. Porque começamos a ter aqueles problemas, né, de saúde. Essa questão de saúde, ela também passa a ser refletida hoje pelo Covid-19, porque de onde vem esse vírus? Como que ele conseguiu essa extensão, né? Que hoje no mundo há uma mortalidade, né? Muitas pessoas, muitas famílias perderam pessoas queridas, próximas, amigos. Isso tudo por quê? Porque o homem ignorou que ele pode vir a ter uma resposta da natureza pela sua ignorância. A ignorância do homem é que mata o próprio homem. Então, partindo do princípio de que hoje nós temos que nos adequar, né, a essa nova realidade da convivência social, onde um distanciamento físico, né, que hoje você não pode ficar abraçando, você não pode ficar dançando, você não pode ficar, né, em contato de aglomeração, porque esse vírus ele faz o seu papel de destruição quando nós ignoramos algumas das normas assim de prevenção. O homem necessita de prevenção contra determinados bactérias e vírus que a gente tem. O nosso corpo também produz. Nós precisamos de remédios, nós
As ciências, através da natureza, ajudou o homem a conseguir um controle com relação à sua saúde. Então, a ciência é fundamental para isso. Na questão coletiva da sociedade, vamos dizer assim, daquilo que a gente está vendo o homem aí no seu processo de evolução, um dos pensamentos, né, que a gente pode começar a refletir o nosso papel enquanto a nossa subsistência, a nossa sobrevivência, ou a nossa existência em si, está naquilo que a gente pode dizer do pensamento de Mark Weber. Né? O que Mark Weber fala? Ele fala o seguinte: o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo tece. A diferença do homem é que ele é um animal racional. Ele deveria ter, né, a inteligência. Porque o instinto todos os animais têm para sobreviver, para lutar pela sua sobrevivência, todos os animais têm. O mais feroz de todos eles é o homem. Porque o homem, o animal, um leão, ele tem o instinto de sobrevivência, ele caça porque ele precisa comer. Então ele muitas vezes tira a vida de um outro animal, porque aquele animal é o alimento para ele. Agora, e o ser humano? Por que o ser humano mata um outro ser humano? Ele vai comer aquele ser humano? Então por que matar um outro ser humano? Aí é crueldade, né? A questão de crueldade. Então, a questão de você transformar o ambiente para plantar, você está matando ali algumas espécies da natureza para você adquirir um espaço físico para fazer a plantação. Isso organizado, isso aí quando está organizado, não pesa tanto, porque você está lutando para sobreviver. Mas se você pode construir dentro de um espaço de, vamos lá, 4, 5 metros, você consegue produzir o seu alimento para você, vamos dizer, um exemplo, tá? Para você, então, por que você vai derrubar 100 metros quadrados? Se com 4 metros quadrados você conseguiria produzir o seu alimento. Uma reflexão. Agora, quando nós falamos de alimentar um conjunto de pessoas, uma sociedade, então você tem uma extensão, né, que você vai adquirir ali na área rural para fazer o plantio dos grãos. Nem todo mundo vai plantar. Então, aqueles que fazem a plantação de grãos, eles pegam, né, os seus recursos e transforma aquilo e depois repassa, né, pelo modo de industrialização, o alimento que foi produzido lá na roça e traz para a cidade grande. Então, nos alimenta. Então, olha a importância do agricultor com relação ao homem que vive na cidade urbana, né? A quem vive nas cidades. Então, um está auxiliando o outro. E quando isso ultrapassa a necessidade, porque a pessoa está cobiçando algo a mais, isso vai interferir na questão da qualidade de vida, né? Da qualidade de vida do ser humano, da sua sobrevivência. Uma dessas, da questão de qualidade de vida, é o ar. São os elementos, né, da natureza que o homem necessita. No campo, eu tenho uma qualidade de ar diferente da cidade grande. Na cidade grande, ela tem
uma qualidade de ar não muito apropriada para o ser humano, né, ter ali a sua saúde preservada. Se tem uma pessoa que tem rinite, né, que ela tenha problemas respiratórios, broncopulmonares, então imagina só a qualidade do ar que hoje é medida, né, tem a medição de qualidade do ar, quando não tem chuva, quando não tem vento, aquela poluição toda, você está respirando aquilo. Não existe um filtro natural, porque os prédios eles não filtram essa poluição. O que filtra a poluição são as árvores. Então, muitas vezes o homem prefere diminuir a quantidade de árvores para construções, muitas vezes faraônicas, elefantes brancos que não tem sentido nenhum, até para se autopromover. Eles constroem, e acabam esquecendo do que é natural para nós. A natureza ela é essencial para a vida do ser humano. Então você acaba canalizando córregos, você acaba desmatando, você vai então interferindo na questão natural, porque você está ali fazendo uma... como é que eu posso dizer assim? Está olhando só para o seu bem-estar, né? A sua comodidade. Tá? A sua comodidade. Dentro disso, eu estou trabalhando aqui, na minha fala, uma palavrinha chamada desnaturalizar. A desnaturalização. A ideia. Né? Eu preciso transformar o natural. Eu tenho que transformar aquilo que a natureza me proporcionou para a minha necessidade. Né? Vamos olhar assim. Dentro do caderno do terceiro bimestre, existem algumas perguntas sobre isso. Quando você vai para a sala de aula, você você tem a visão de que algumas coisas foram transformadas pelo homem para que fosse adequadamente colocado num espaço físico algo que socializasse as pessoas. Uma carteira, uma cadeira, uma lousa, um apagador, um giz. Isso são elementos criados pelo homem. O lápis, a caneta, o caderno, né, o livro. São elementos criados pelo homem para uma transformação, né, da intelectualidade, do lado, vamos dizer assim, da sua formação profissional. Então, o homem, ele amarra, ele vai fazendo essas amarrações, essas teias, porque é importante para ele. Então, ele tece essas necessidades para a sobrevivência, para a sua sobrevivência. Então, como é que eu posso ser um pedreiro? Como é que eu posso ser um médico? Como é que eu posso ser um advogado se eu não me qualifico, se eu não procuro uma formação para aquilo? Então, o espaço físico da escola e o papel do professor ali é para que haja essa interação na descoberta daquilo que vai proporcionar a você um modo de sobrevivência. O seu lado profissional, ele está trabalhando na escola, né? O aluno está lá na escola, aprendendo, adquirindo conhecimento, para que no futuro a sua vida não venha depender dos outros, mas dependa da sua própria capacidade de transformar. Então, o aluno ele tem que estar em sala de aula pensando: eu sou o protagonista da minha história.
Não é o outro que vai contar a minha história, sou eu que tenho que contar ela. Então, o que une os homens? O que nos une como homens? E quando a gente fala homens, aqui é a humanidade, tá? O que nos diferencia? Então, são duas perguntas. O que nos une como os homens e o que nos diferencia. Dentro de uma sala de aula, todos nós vivemos numa classe eclética. Existe feminino e masculino. Então, há uma união aí entre os gêneros, né? Entre os seres. Há uma coletividade. Antigamente existia escola para meninos e escola para meninas. Hoje não. Hoje há essa interação. Tá? E o que diferencia essas pessoas é que elas estando dentro da sala de aula, elas não são da mesma família. Então diferencia isso, que alguns são pretos, outros são brancos, outros são asiáticos, né? Alguns vieram de regiões migratoriamente para o sudeste, do nordeste para o sudeste, outros do norte ou do centro-oeste para o sudeste, do sul para cá. Então, eu estou jogando sudeste porque aqui nós estamos em São Paulo. Então, eu estou relacionando assim. Quantos dentro da nossa sala de aula, que vocês aí podem pensar assim, o meu colega, a minha colega, de onde é a origem da sua família? De onde eles vieram? Qual é a história dessas pessoas humanas que vieram para São Paulo, né? Ou que aqui nasceram, mas a sua origem é de outro local. E muitas vezes a fala, né, a forma de pronunciar uma palavra, uma gíria, né, uma questão coloquial dos costumes culturais da região de onde a família veio. Então, desnaturalizar esse conhecimento quer dizer, é esse propósito. Saber que nem todos que estão são iguais. As opiniões são diferentes. Né? Caminhar com a diferença é essencial. É reconhecer que, imagina só, eu fiquei aqui agora pensando, numa palavra que dentro da própria figura literária, né? Imagine se o ser fosse uma orelha. O ser humano fosse uma orelha gigante. O que seria da mão, o que seria do pé, o que seria da boca, né? É esse conceito um pouquinho que eu quero destacar para vocês. Nós somos um ser completo porque todos os nossos, a parte do nosso corpo, elas estão numa sintonia. Quando algo falta, a gente fica meio que dependente disso. Então, o nosso corpo, ele é completo. Ele é completo. Cada órgão, a mão, o braço, o cotovelo, o joelho, a perna, a cabeça, a boca, os olhos, a orelha, o nariz, cada um tem a sua função, tem o seu local, tem a sua importância. Assim também na sala de aula, a gente tem que entender que cada aluno que está ali, e agora está em casa no momento, com a sua família, tem a sua importância. Então, respeitar as diferenças, você pode não concordar, mas você tem que respeitar, tem que saber dialogar com as diferenças. Né? Tanto é que existe um provérbio, aí, uma coisa mais antiga, dizendo assim, que para cada panela tem a sua tampa. Então, quando você pensar no futuro em formar uma família, você tem que ver que as ideias, elas devem ser respeitadas nas suas diferenças para que haja uma comunhão aí, né? Uma comunhão de ideias que possam subsistir ao tempo, né? A questão da fidelidade, a questão do comprometimento.
Isso tudo faz parte do desenvolvimento das relações sociais. Então, o símbolo que a gente pode utilizar hoje, né, dentro da questão social, é a unidade do homem, relacionado às suas diferenças entre os homens. O que une o homem dentro das suas diferenças? É a questão ideológica e moral. Tem alguns aspectos aí para a gente trabalhar também. O que nos diferencia em relação ao ser humano? É que hoje você tem a liberdade de escolher com quem você quer caminhar, com quem vai ser o seu companheiro ou a sua companheira. Isso não é uma coisa generalizada assim, é o branco com branco, o negro com negro, o preto com preto, o asiático com asiático. Não. Hoje nós temos uma relação interracial. E aqui no Brasil, mais que tudo, todas as famílias têm traços misturados entre índios, a raça negra, os brancos, os asiáticos. Né? Há uma mistura. Não existe aquela coisa de pensamento, né, do Lord Voldemort, né, sangue puro. Não existe isso. Como né, algumas comunidades europeias pregavam essa ideologia de sangue puro. Né? Vamos purificar, né? Não queremos nos contaminar. Isso não é um pensamento que faz com que o homem ele evolua nas suas relações. Isso é um pensamento que faz com que o homem venha se destruindo aos poucos nas suas relações. Então, discriminar a pessoa porque ela, né, que a gente vê assim, porque aquela pessoa não tem dinheiro, não tem onde cair, ela é inferior à minha pessoa. Porque a minha família tem e aquela não tem, então ela é inferior a mim. Tratamento de inferioridade. Isso não é uma relação. Isso é uma relação de distanciamento. A palavra que eu quero dizer agora é a questão da empatia. Né? Muitas vezes a gente pode ser diferente, devemos, né, ter essa conotação da diferença, mas a gente não pode deixar faltar a empatia. Porque é na diferença que a gente deve se colocar no lugar do outro. Então, a nossa sociedade, ela passa aí por uma questão cultural que o homem, né, ele vem tendo um olhar que por muitas vezes faz com que o lado mais desumano, ele aflore. O lado animal, né? O lado animal do homem, ele acaba florindo. Né? E isso se dá porque a gente não se respeita. A gente não tem amor à vida. No caderno de vocês, tem, acho que na página 76, né, ali, acho que no caderno do aluno está mais ou menos nessa parte. Na página 76, vocês têm aí um texto e algumas perguntas. Por exemplo, olhe para o seu entorno. Hoje você está em casa. Tá? O que vê? Quando você está na sala de aula, se fosse falar na sala de aula, você tem um colega da sua direita, da sua esquerda, da sua frente, atrás de você, na carteira. Pode ser uma menina, um menino, né? Que esteja ali próximo de você. Ou um grupo só de menino, ou um grupo só de menina.
de acordo com o que vocês muitas vezes acabam criando dentro da sala de aula. Mas o que você vê? Você vê que existe um outro ser, mas que ele é diferente da sua forma de enxergar. O que faz você ser o único? Um ser único. Que não existe dois, hein? Até mesmo um gêmeo, né, os gêmeos, quando nascem, eles são diferentes. Porque a mente é diferente, a visão é diferente, a expectativa é diferente, porque cada um tem o seu jeito de ser. Tá? Então, o que você vê? Dentro da sala de aula, a gente vê, assim, além das pessoas, algumas coisas que nos unem. Por exemplo, o que une a forma da sala de aula? Carteiras, cadeiras, livros, cadernos, lápis, caneta, etc, etc. Tem também uma lousa, provavelmente. Né? Quando ela fala assim, o quadro verde, quadro negro. A química, eu aprendi isso com o professor, né? Um professor de química, fala assim, os nossos olhos enxergam o quadro verde, mas ele é um quadro negro. Olha só como que é a mente vê uma coisa, mas a pigmentação dela é outra. O quadro negro, ele se tornou, né, ele é pigmentado assim. É que nem você pegar uma televisão. Vamos pegar a televisão. Por que é colorido? Como é que você consegue ver o outro ser do outro lado perfeitamente da cor que ele é? Eu sou do tempo que a televisão era preta e branca. Né? Eu sabia que existia o negro, porque as cores em preto e branco dava para você perceber a diferença ali. Mas você não tinha assim uma tonalidade verde, uma tonalidade azul, uma tonalidade roxa. Se a pessoa estava vestindo rosa, se não estava vestindo, né? Você não tinha a questão da roupa, você não tinha o visual do que a gente enxerga agora. Quando você olha assim, a tua roupa hoje, você está de branco, você está de preto, você está do quê? Né? A cor. Então, isso aí a gente não é uma reação química do quadro que está ali. Tá? A gente chama quadro negro. Aí tem gente que fala, por que é o quadro negro, mas ele é verde? Porque a hora que você apaga a luz, aquele verde fica como se fosse negro. Tá? É uma reação química. Então você tem ali o giz, o apagador. Tá? Pode haver também, que não deveria, óbvio, ter uma bolinha de papel no chão. Que já é uma falta, aí já é uma falta de educação higiênica. Né? Então, se eu quero ter saúde, eu tenho que ter um ambiente limpo. Imagine agora na pandemia, né, uma sala de aula onde os alunos costumam arrancar folhas sem necessidade nenhuma, fazer bolinha, jogar, tal. Imagine só como que é você ter que recolher aquilo tudo, levantar aquele pó, né, na sala de aula, ou pegar com a mão naquele chão contaminado, e aí você jogar o papel no lixo, depois esquecer de lavar, tem o processo de lavar a mão, né, higienizar, aí você vai começar a passar a mão nos olhos e tal. Eu dei uma aula antes da pandemia, aqui no Rashid, para os alunos lá do Maria Regina, que eu estou falando agora, também, eu dei uma aula sobre higiene. Falando lá do templo mais antigo, mas eu peguei o período medieval, que é um período que eu adoro. Né? Como que era a higiene? E parecia que eu estava profetizando a nossa pandemia de hoje. Que hoje você tem que andar de máscara, usar álcool gel, lavar as mãos, lavar a roupa. Então, quer dizer, a prevenção contra essa pandemia é de suma importância para a nossa sobrevivência a questão higiênica. Se você está na sala de aula, você tem tudo isso. Tá? Aí você tem lá também, dentro da questão do papelzinho, né, voltando um pouquinho agora ao texto, você tem aí
o uso do celular. Imagina você numa sala de aula hoje, antes da pandemia. Quantas vezes você compartilhou o seu celular com o seu colega? Imagina essa troca, né? A mão passando uma mão aqui, passa para outro ali, usa o fone de ouvido, usa, né? E aí vai. Então, os colegas de vocês, se tiver sorte, né? Eles vão ali também ter um pouquinho, os amiguinhos dos colegas, aquilo que chama de crush. Né? Aquela pessoa que estuda na mesma classe. Então vocês têm aí uma interação. A sala de aula é um grupo social de diferentes origens. Então, a sala de aula é algo natural. O que é transformado pelo homem é o que está dentro da sala de aula. Então é natural que a gente vá para a sala de aula para aprender. Entre aspas, né? Tem gente que não vai para aprender. Prefere perder o tempo, mas não quer aprender. Sinceridade. Então, dentro da sala de aula, nós temos aí a questão de de um tempo letivo, né, que a gente vai passar, que a gente tem que passar para poder evoluir. Cada ano, você não fica mais velho. Um ano você não completa. Ah, nasci, aí eu fiz 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então é um ciclo. Na nossa formação, a questão primária, secundária que a gente vai fazendo, ela está relacionada a esse ciclo da aprendizagem. Então, se você perder o tempo da sua aprendizagem, depois você vai falar assim, pô, por que eu não investi no tempo certo? Agora, depois de velho, eu tenho que voltar para a escola. Agora, depois de essas conversinhas, né? Depois de tanto tempo, para mim evoluir no meu trabalho. Um exemplo, você está trabalhando hoje numa empresa, você conseguiu uma vaga numa empresa. Só que ali surgiu oportunidades que você poderia estar galgando um cargo melhor. Mas aí ninguém vai oferecer para você aquele cargo porque você não terminou o ensino médio. Porque você não tem um grau de nível superior. Então você não vai evoluir dentro da empresa e podendo ganhar mais, porque você deixou, né, o seu ego falar mais forte que não tem necessidade de eu aprender química, não tem necessidade de aprender sociologia, não tem necessidade de aprender história. Isso para mim não vai fazer diferença. Aí você pega lá e só fica pensando, só português e matemática. É fundamental. Português, história, sociologia, filosofia, né? A área de humanas, depende muito de você aprender um bom português. Se você não sabe gramática, se você não consegue fazer interpretação de texto, não consegue colocar o tempo verbal correto, na hora que você vai escrever um texto ou ler um conteúdo histórico, você vai se perder na informação. Você vai interpretar errado. Você vai construir um conceito errado. Em geografia, matemática é fundamental. Questão de distância, quilômetro, noção de localidade, localização. E aí você está lá. Geografia não vai fazer diferença nenhuma. Tem gente que não tem senso de direção, cara. Se você vai falar, onde que é a sua casa? Ali, eu não sei. É na tal. Sabe nem o nome da rua. Mora onde? Mora ali. Não tem senso de direção. Aí eu falo assim, olha, tem uma vaga lá na Zona Sul, lá em Campo Limpo. E como é que eu faço para chegar lá? Eu não sei ler. Que ônibus eu vou pegar? Que ônibus que eu vou tomar? Que ônibus que eu tenho que me locomover para aquela região? Quanto tempo leva? Quantas horas leva para mim ir da minha casa lá, naquele serviço? E você ignorou geografia. Deixou de lado a língua portuguesa. Aí não consegue nem escrever o nome.
isso tudo é um estranhamento. É um estranhamento. Porque na sala de aula tem aquelas pessoas que desenvolvem e muitas vezes são atrapalhadas por aqueles que não querem se desenvolver. Então, tudo que a gente tem hoje foi transformado pelo homem para que a gente pudesse ter a melhor qualidade de vida. Então não ignora essas conquistas da evolução. A evolução não só teve lado negativo, ela teve seus lados positivos e negativos. Mas a gente tem que buscar sempre a positividade das coisas para a nossa vida. E não a negatividade. Dizer que aquilo não vai servir. Sabe? Quando você vai construindo dentro de você um não, 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 não me interessa, não quero, não tenho motivação, você está se negando enquanto um ser vivente. Aí no caderno de vocês tem 5 imagens. 5 imagens de um comportamento, né, dessas criaturas. Vocês têm, por exemplo, uma matilha, uma colmeia, uma manada, um cardume, uma alcateia. Entre outros tipos, também não são grupos sociais. Essas figuras aí, se você olhar assim, eles não estão formando um grupo social? Os peixes, eles têm ali, né, tem os cardume dele. Então são todos, né, por exemplo, sardinha, são cardume. Mas só que eles não têm que interagir com os outros tipos de peixe. Aqueles peixes maiores não são consumidores dos peixes menores. Só que isso é um ciclo natural da sobrevivência daquela sociedade que ali está. Aqueles seres sociais ali. Tá? Então, há um conjunto. A abelha, por exemplo. A abelha, você tem a abelha, você tem o zangão, você tem a rainha. Você tem um grupo social ali. Você tem a operária e tem aquela que vai buscar o néctar. Então, cada um tem uma função. Né? A manada. Olha, o processo da manada, defender. Existe o mais velho, existe o elefante, né, principalmente, ele tem aquele que é o mais velho, o jovem, o bebê. É um grupo social. E cada um tem uma função dentro desse grupo. Tá? Dentro desse grupo, cada um tem uma função. Então, essa questão é muito pertinente, especialmente quando se desdobra em outra. O que une esses animais em um mesmo grupo? O que une esses animais em um mesmo grupo? Tá? Aí tem um texto, um pouco mais abaixo, né, que eu estou olhando aqui pelo meu caderno, né, só para vocês terem uma ideia. Tem um texto que está relacionado a questão da desnaturalização que nós estamos trabalhando. Que diz assim, né? Eu vou ler aqui só para vocês acompanharem. A matilha, a colmeia, a manada, o cardume, a alcateia, entre outros, também são grupos que faz com que estejam sempre juntos. Seria segurança a ação em equipe, a complementaridade, a afinidade, a manutenção da espécie, a sobrevivência. Essas palavras, por exemplo, assim, né, como é que o ser humano faz a sua manutenção?
existe a relação, né, em que a gente nasce, vai crescendo, vem o ciclo da adolescência, a juventude, o casamento, aí há uma reprodução, então há essa manutenção, né, que é a família. Entre esses animais, existe o ciclo também do início ao fim, a vida e a morte. Então, há uma manutenção entre eles. E muitas vezes eles se unem para manter a segurança. Tá? Entre eles tem essa ação. A gente, o ser humano, ele também tem esse papel em defender a questão da vida, tá? Em defender o seu. Tá? Os homens também se preocupam com a manutenção desses fatores. O que mantém a vida do homem? Lembra que eu já falei no início aqui, né? Para a sobrevivência do homem, ele precisa da água, ele precisa de uma terra boa para o plantio. Então ele tem essas necessidades, ele tem que se manter. Ele precisa de uma moradia, ele precisa de uma questão de saúde, né? Ele precisa do trabalho, porque a manutenção dele, se ele quer ter o alimento, já que ele não produz, ele precisa comprar de quem produz. Então, para que ele compre, ele precisa do dinheiro. Se precisa do dinheiro, precisa trabalhar. Então, qual é a manutenção da família? É que o homem trabalhe para fazer a manutenção dessa família, que é trazer o dinheiro para casa. E com o dinheiro ele vai fazer a manutenção dos alimentos essenciais para a sua sobrevivência. Até comprar uma casa, comprar um carro, dependendo daquilo que ele vai trabalhar. Ele precisa de um carro, não para uma questão de status, mas hoje em dia o carro ele é fonte de trabalho de muitas pessoas. Imagine o professor. Vamos dar um exemplo nosso aqui. Ó, eu moro aqui em Itaim. Imagine eu ter que me locomover a ir para Maria Regina, que é na Curuçá. Eu já fiz um mapeamento aqui, né? O caminho que eu tenho que tomar para chegar aí. É uma distância. Se eu fosse de ônibus, não chegaria. Eu saindo aqui, vamos lá. Eu tenho a 4ª aula aí, um exemplo. Mas eu tenho aqui no Rashid as 2 primeiras. Eu teria 50 minutos para poder me locomover daqui do Wilson Rashid até o Maria Regina. Só que eu não conseguiria. Por quê? Se eu fosse de transporte público, eu teria que fazer várias baldeações e para poder chegar, e muitas vezes teria que andar até onde está a escola. Então, o professor muitas vezes tem o carro porque ele tem que se desdobrar. Ele tem que estar em 3 escolas, muitas vezes, em período de tempo curto. Então não é luxúria, não é questão de luxo. O professor não ganha bem. Tem aluno que pensa, né? O professor tem um carro, então ele ganha bem. Não ganha. O professor ele ganha essencial para poder, muitas vezes, ter a sua manutenção. Tem vezes que a gente tira do próprio bolso para poder trabalhar, cara. Olha a questão aí. Você acha que é vida fácil? Ninguém quer ser professor hoje, né? Tá bom. Então vamos lá. O texto, né, sobre a questão dos fatores, esses fatores também determinam e são determinantes para as alterações dos seus hábitos, da sua ordem natural. Diferentemente dos seres humanos. Né? Os seres humanos, os animais se adaptam à natureza. O homem a transforma. Por exemplo, um elefante consegue construir uma casa para ele? Não, porque ele tem que buscar o alimento dele. Ele não planta o alimento, então por isso ele não fica no mesmo local. O homem sim, ele vai adaptar o ambiente para que ele possa viver. Os animais não, eles têm que muitas vezes se locomover em determinado período do ano para poder buscar água, para poder buscar alimento, o verde, né? Então, tudo isso, os animais eles têm que estar se locomovendo de acordo com a sua necessidade de sobrevivência. Tá? O homem não, ele transforma
o natural, a natureza, para poder sobreviver. A transformação é tão profunda que atualmente as relações humanas se constituem em bases simbólicas. Os animais continuam vivendo em grupo, os seres humanos vivem em sociedade. Para que compreendamos melhor essa relação, olhando para os animais que a gente viu lá acima, aqueles 5 grupos, especificamente, eu queria que vocês pesquisassem a forma como esses se comportam na natureza ao longo dos últimos séculos. Essa pesquisa deve compor um infográfico em que os estudantes, que são vocês, apresentarão também uma segunda pesquisa sobre eles. Então vocês vão apresentar dentro do que a gente está falando. Há um contexto aí que eu quero ler agora, só para vocês terem a ideia dessa perspectiva da questão da desnaturalização. O que todos nós temos em comum é a capacidade de nos diferenciar uns dos outros e de viver essa experiência que é de ser humano. A forma mais variada possível por meio da imensão nas mais diferentes culturas. Logo, o que nos liga são as nossas diferenças, e elas são dadas pela cultura na qual somos socializados desde o momento de nosso nascimento. Toda cultura é uma construção histórica e social. Nossos hábitos, costumes, maneiras de agir, sentir, viver e até morrer são culturalmente estabelecidos. Dizer que se trata de uma construção não é aleatório, pois construção remete à montagem. E algo que passa pelas mãos do ser humano, que não está pronto, ou seja, que não se é dado pela natureza, mas que passa por algum processo de transformação até se tornar o que é. A cultura é uma construção histórica, porque varia de uma época para outra, porque demorou muito para ser o que é. A cultura é uma construção social, porque é apartilhada por um grupo. Grupos humanos diferentes, portanto, têm culturas diferentes. Isso significa dizer que quase nada no ser humano é natural. Um comportamento considerado natural para uma sociedade não é para outra. Mostra que ele não é natural, e sim cultural. Não há ser humano que possa existir sem que esteja imerso em determinada cultura. Somos todos seres culturais. Pode-se dizer que não existe uma natureza humana igual para todos os seres humanos. E todos temos a capacidade de sermos diferentes entre nós. Se apenas um grupo ou alguns grupos consideram uma forma de agir, pensar, sentir como natural, você pode ter certeza que não se trata de algo natural, mas sim cultural. Tudo o que é natural para uns, não para outros, não é natural.
pois natural seria o que faz parte da natureza, que é a questão da natureza humana, ou seja, o que é compartilhado por todos os seres humanos. Tá? Esse texto, ele expõe uma ideia. Então, para vocês aí, vocês vão fazer essa atividade observando, né, esse conteúdo. Então, tem um texto, dentro do texto aí, cultura. Dentre as muitas facetas que constituem o homem, a cultura é a mais emblemática, porque ela se insere em todos os contextos humanos, seja médico ou artístico, industrial ou artesanal, público ou privado, dentre outros. É a cultura quem dá o tom da nossa união enquanto seres humanos. O que torna os homens singulares neste processo? É uma pergunta que está dentro desse texto que vocês vão responder. Tá? E a atividade eu coloquei lá na página, né, do Google Chrome, sala de aula. Eu coloquei 2 vídeos e uma pergunta. Vocês vão responder lá na sala e eu vou estar aqui acompanhando. Então, eu estou produzindo esse vídeo para que vocês tenham aí uma interação comigo a partir de hoje. Também coloquei lá na página o endereço das aulas online. Essa aqui é uma aula offline que eu estou produzindo. Mas as aulas online eu estou trabalhando na segunda e na terça-feira, das 10h50 até 12h30, tá? A aula tem essa durabilidade, porque são 2 aulas semanais. Ok? Então a gente tem esse trabalho aí dessas aulas. Então eu estarei sempre ao vivo, conversando com vocês, através desse canal que eu tenho. O Matt Google, que está lá, Might Google, né? Eu não sei falar muito bem inglês. Vocês vão me conhecer, vão saber o meu jeitão, assim, enquanto ser humano. Mas eu quero agradecer a vocês a sua atenção e espero que esse vídeo venha aí trazer um pouco mais a nossa interação. E que vocês se previnam, que vocês usem máscara quando sair, usar álcool gel, chegou em casa, lava bem as mãos, procura, fazer uma higienização no chinelo, no tênis, o que puder, se você for caminhar na rua, pega a roupa, coloca para lavar, porque esse vírus, gente, está matando. Eu perdi minha cunhada. Né? É uma questão que eu nem tive como fazer, nem ir ao sepultamento dela. Foi muito rápido. Ela foi cremada também. Então, fica aqui um alerta para vocês. Não se descuidem. Não ignorem a questão de prevenção. Tá? Se você tem amor à sua vida, eu acho que você também tem amor àqueles que estão ao seu lado. Seus irmãos, seus pais, seus avós. Né? Então, respeite esse distanciamento, né? Esse isolamento que a gente tem que estar. Mantenha isso. Né? Previna-se. A vida, ela é tão bonita, ela é tão bonita, que só quem está vivendo e quem já viveu o quanto, né, muitas vezes um ancião que tem aí seus 70, 80, 90, 100 anos, para eles, cara, todos os desafios do mundo, eu acredito, porque eu tenho 50 agora, né? Tem 50. Mas tudo aquilo que eu passei na minha caminhada, eu não tenho nada a não ser agradecer por estar chegando aqui
né, até esse momento, agradecer a Deus, porque eu estou vivo. E estou me prevenindo, estou precavendo, né? Estou me protegendo e protegendo aquelas pessoas que eu amo. E eu acredito que quando a gente ama, a gente defende, a gente luta, porque a gente quer essa pessoa o mais próximo, o melhor tempo possível ao nosso lado. Mas faz parte do ciclo da vida. A gente nasce e a gente morre, né? A gente vai ter o nosso fim natural. Você veio ao mundo e você vai morrer naturalmente. Mas que não seja por essa pandemia, porque você se descuidou, que você morra. Ou que você venha trazer a morte para dentro da sua casa. Não seja descuidado. Não seja desprecavido. Não ignore essas coisas. Porque a vida ela é valiosa. Ela tem um valor muito importante para nós. Então, enquanto ser sociável, aprende a ter a empatia de se colocar do lado daquele que está precisando de você também. Tá? Então, cuida-se, se previna, que quando tiver que voltar, a gente possa voltar, mas com toda a segurança. Eu rezo para que logo, logo a gente tenha uma vacina. Para que a gente não fique dependendo dessa questão do medo. Mais uma vez, o medo nos impede de poder viver. Mas esse medo é porque muitas vezes depende também daqueles que nos governam. Aqueles que estão à frente da nossa sobrevivência enquanto responsáveis socialmente pela administração da condução do Estado, essas pessoas elas não estão se colocando no lugar do trabalhador, né? Daquela pessoa que não tem, por exemplo, morador de rua, ele não mora nas margens, né, à margem da sociedade, porque ele quer. Ele também é fruto da ignorância do homem que tem o poder. A pobreza existe porque existe a ganância. Então, não seja ganancioso. Não seja imprudente. Ame. Se você se ama, se você ama a tua vida, ame também quem está ao seu lado. Um abraço, um beijo e até uma oportunidade que a gente possa estar presencialmente conversando. Foi um prazer conversar com vocês.